disso, o Palmeiras sempre é competitivo. E hoje pegou uma equipe muito fraca, né? Uma equipe muito limitada, se comparado, obviamente, ao time do Palmeiras. E fez o que deveria fazer. Sim. Terminou a classificação, encerrou a possibilidade do adversário se classificar em meio tempo. Em meio jogo, desculpe. Precisou de meio jogo, meio tempo de partida para garantir a sua vaga nas quartas de final. Vai esperar Racing ou Boca. O Palmeiras é melhor que o Racing, melhor que o Boca. Obviamente, aí, quem passar depois desse 0-0, o jogo de volta na casa do Racing, é um time com mais torcida, mais tradição. Tá falando do jogo de outro caráter. Mas se pegar o Boca e o Palmeiras jogar o que pode, provavelmente a gente vai assistir uma saudável vingança esportiva palmeirense na semifinal da Libertadores também. O Deportivo Pereira já tem comemorações a fazer, né? É a primeira vez dele nessa Libertadores. É a primeira vez que um time estreante de Libertadores vai às quartas. Mas hoje também, Jean, acho que fica claro, não só essa distância, mas que o Deportivo chegou até onde podia, muito também por, não sei se incompetência é uma palavra forte, mas por ceder demais o jogo, o Del Valle na fase anterior. Não sei se você concorda, quero ouvir teu destaque também. Pois é, Dani, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que a superioridade dos adversários em relação ao Pereira existia e já existiu em outros momentos da Libertadores, com o próprio Independente Del Valle. Mas assim, não basta você ser melhor que o adversário. Você precisa comprovar essa superioridade dentro de campo. E às vezes... Vide Flamengo e Olímpia. Vide Flamengo e Olímpia. Às vezes você precisa comprovar a superioridade dentro de campo e talvez o mais difícil não seja você fazer valer a sua qualidade técnica. O mais difícil em jogos como esse é você manter a concentração, a atenção, levar a sério o jogo independentemente do que esteja acontecendo. E o Palmeiras mais uma vez fez isso. O Palmeiras é um time que faz isso sob o comando do Abel Ferreira. Sim. O Palmeiras em Campeonato Paulista, em primeira fase de Campeonato Paulista, e eu me surpreendi, me lembro de falar aqui na mesa do Linha, levava os jogos para mim até a sério demais, quer dizer, era um olhar, era uma preparação para, na hora que chegassem jogos mais importantes, você tá afiado. Agora, não é normal um time manter tanto a concentração, o interesse, levar a sério, o respeito ao adversário, por mais que o adversário seja muito mais fraco, como claramente era, né? E o Palmeiras, assim, fez com que um time mais fraco errasse, né? Nas saídas de bola, pressionando, dificultando a vida do adversário. Então eu acho que mais do que o mérito técnico, embora a gente tenha gols inclusive muito bonitos aí na goleada do Palmeiras, eu acho que mais do que o mérito técnico, que é indiscutível aí na comparação entre os dois times, o grande mérito do Palmeiras é não ganhar o jogo de véspera, é não entrar em campo achando que o que quer que ele faça, ele vai vencer a partida, ele vai sair vitorioso, e mesmo depois de fazer 1-0, e mesmo depois de fazer 2-0, e aí, eu acho que tendo se portado da maneira como se portou, o Palmeiras está nas semifinais da Libertadores, e mais do que isso, vai ter condição, se o Abel quiser, e eu acho que ele deveria fazer isso, de poupar jogadores na partida de volta. Olhando para a semifinal da Libertadores, olhando para o Campeonato Brasileiro, ele pode poupar. O cartão do Gabriel Menino, acho que talvez até indique, de alguma maneira, que isso vai acontecer, porque me pareceu um cartão forçado, nem precisava forçar, era só ele simplesmente não tomar o cartão e não jogar o jogo de volta, porque depois na semifinal os cartões zero, então nem precisava tomar esse cartão. Mas de qualquer maneira, eu acho que se ele precisar, é o momento, é a ocasião de poupar, porque o Palmeiras está classificado. Léo Bertozzi, quero te ouvir também para a gente entrar no papo aqui e começar a destrinchar o que fez esse Palmeiras tão superior ao Deportivo Pereira. Tudo bom? Tudo bem, Dani. Boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro destacar que na era Abel, né, o Palmeiras só não passou de um confronto de volta na Libertadores, né? Foi a semifinal com o Atlético Paranaense. E foi a única vez que ele jogou fora de casa e trouxe resultado negativo, 1-0. De resto, o Palmeiras sempre conseguiu, fora de casa, encaminhar a classificação, voltar com resultado ou de empate ou de vitória, para conseguir em casa se impor. E hoje, mais uma vez, foi assim. Estou muito na linha do que pensa o Jean. Assim, diferença técnica do brasileiro para os outros na Libertadores existe desde a primeira fase. Né, os times brasileiros, a gente está vivendo aqui esse boom, né, de contratações, que outro time sul-americano hoje traz o Rames Rodrigues, por exemplo, como o São Paulo, que nem está na Libertadores, consegue trazer, né, times que estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro conseguem trazer jogadores de relevo internacional, então a diferença existe. Agora, é comum a gente ver ela tão claramente exposta nos jogos de Libertadores? Não é comum.
né? Se a gente, mesmo quando o time brasileiro vence, raramente ele vence com essa sobra, com essa imposição. Sim. Quando você vê o jogo e fala, ok, essa é a diferença entre esses times, né? E o que aconteceu hoje, acho que foi muito claro nesse sentido. O Palmeiras, a estratégia era sobreviver ao primeiro jogo, e depois do primeiro gol, essa estratégia foi por água abaixo. O Deportivo Pereira simplesmente achou que valia a pena sair, se arriscar, para não perder em casa, e aí virou passeio. O terceiro gol me lembrou muito o Brasil e a Alemanha, o jogo do 7-1. A maneira com que o Pereira perde a bola, com que acontece a troca de passes dentro da área. É um time morto contra um time que não tá nem aí. Se o adversário tá morto, ele quer mais jogar a pá de cal. E as escolhas estratégicas foram muito bem feitas. Você perguntou pro Bima se surpreendeu a escolha da dobradinha. Não, porque não foi a primeira vez que ele usou esse expediente, né, de segurar o Rocha como um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Mas tirar o Arthur, você acha que não foi surpreendente? Não sei, não necessariamente. O Deportivo Pereira, eu acho que surpreendeu. Que por como ele A mim me usou. não surpreende usar. pelo Mas esse adversário. jogo É o que mas o Gil coloca, né? Do respeito que ele prega em qualquer jogo que seja de uma importância como é esse. Aí o Praz, desculpa, o Praz deixou até dentro da transmissão essa ideia, né? Linda bola. Linda bola do Murilo ali no quarto gol. De como ele usaria o Piquerez e o Mike para abrir o campo, para que Dudu pudesse trabalhar por dentro, assim, criar superioridades numéricas no meio campo, expor a linha de defesa do Pereira. Eu acho que estrategicamente o Abel, mais uma vez, né, chovendo molhado, foi muito bem. Então, é excelente. Acho que em termos de calendário, não precisa ter medo de estar menosprezando, você olhar para as próximas horas do Brasileiro e falar, não, peraí, deixa eu remar aqui no Brasileiro, porque eu não vou jogar a toalha no Brasileiro. Semana que vem eu consigo, sabe? Leva o jogador. O jogo é jogo sem viagem. Pega os principais jogadores, deixa no banco. Se precisar colocar, coloca. Se não precisar, não coloca. Eu acho que assim, não tem mal nenhum em olhar para o jogo de volta, e não é nenhum menosprezo ao Deportivo Pereira você colocar nas próximas rodadas o melhor que você tem no Campeonato Brasileiro e administrar esse jogo da volta. Tem entrevista na saída de campo. Vamos ouvir o Rony, então, o que ele falou depois desse 4-0 do Palmeiras fora de casa contra o Deportivo Pereira? Richard Rios jogando, né, entra na vaga do Gabriel Menino durante a partida no seu país, na Colômbia. Acho que discordamos, André, do Rony quando ele fala que não tem nada definido. Mas eu quero saber se você concorda com outro ponto, que ele fala que no começo o jogo parecia que seria mais difícil. Eu acho que o Rony, bom, começando pelo final, a parte protocolar da declaração dele é bem própria de um jogador do Palmeiras atual, né, dirigido pelo Abel. O Abel, se ficar sabendo que o Rony disse isso, vai parabenizá-lo, vai gostar ainda mais dele, talvez suba uma nota. O Abel é autor daquela frase que o Rony... Diz que ama o Rony. Ama o Rony. O Rony é nota 7 com bola, 10 sem a bola. Se fosse melhor do que isso com bola, não estaria no Palmeiras, né? E assim, é verdade, com isso a gente tem que concordar mesmo. A forma como o Rony se entrega, se adapta, se ajusta e... né, mais uma vez isso aconteceu hoje, ele fez mais um gol na Copa Libertadores e ele tem um histórico que é invejável por essa competição, em gols marcados com a camisa do Palmeiras, mas a forma como ele atua é a forma que todos os treinadores gostariam que todos os jogadores se comprometessem com cada partida, né? Ele é impecável nesse aspecto. Agora, em relação ao que ele disse sobre o jogo parecer difícil no início, talvez seja a sensação de um jogador que evidentemente é muito competitivo, quer ganhar. Agora eu não sei por quanto tempo ele sentiu isso, porque o jogo se tornou fácil para o Palmeiras muito rapidamente também, né? André, talvez ele tenha sentido isso, e acho que a última declaração dele deixa isso claro, na hora que ele entra no campo, no gramado, por causa da torcida, por causa do ambiente. Exato. E não pelo que o Deportivo Pereira criou, gerou. E mostra que ele percebeu, né? Porque muitos jogadores dizem não, a gente nem presta atenção e tal. O jogo foi tão tranquilo pro Palmeiras que deu pro Rony, que é tão abnegado e se entrega tanto, sentir um pouco do ambiente que a torcida do Deportivo Pereira fez na primeira vez em que um time brasileiro foi lá enfrentar essa equipe. Então, assim, é uma ocasião, ainda mais o Palmeiras, com títulos de Libertadores nas edições recentes. Evidentemente, por lá, as pessoas entenderam que se tratava de um jogo especial, por isso também. Agora, assim, tudo que o Jean falou a respeito de como o Abel mantém o Palmeiras com fome, ligado, respeitando, eu acho que é ilustrado por esse gol. A gente está falando de um jogo que está 2-0, já parte além da metade do primeiro tempo, jogadores evidentemente muito confiantes, e eles vão buscar a saída de bola do Pereira e fazem o que fizeram aí para encerrar, né? Em relação a, como eu falei,
todas as questões competitivas, hoje e em relação à volta também, o que é esse confronto. É um gol que desmoraliza completamente os jogadores, a comissão técnica adversária, as pessoas no estádio. Acabou. Acabou. É isso que acontece quando o Palmeiras faz esse gol. Na verdade, André, se o primeiro tempo tivesse 1 hora, teria terminado Mais, 5, 6 gols, assim, porque só tem essa interrupção quando o time vai pro vestiário e obviamente volta com outro comportamento, já sabendo que está classificado. Não sei se o treinador pede para o time segurar um pouquinho, se isso acontece de maneira inconsciente, mas o Palmeiras não precisava mais se esforçar no segundo tempo ou ter o mesmo nível de concentração que teve na primeira etapa. E você já começa a se poupar para a temporada dentro do jogo mesmo. Exato. Acho que é absolutamente O jogo contra o normal. Vasco é um jogo mais difícil que esse, por exemplo. Sim. O Palmeiras faz muito isso, né? O Abel faz muito isso, muitas vezes muda os jogadores durante o segundo tempo, a não ser que o jogo seja... Isso tem sido muito diferente, inclusive. Se é um jogo muito complicado, um jogo decisivo, aí você vê que talvez ele não confie tanto nos seus reservas como confia nos titulares, porque ele demora demais até a mexer, talvez por achar que a queda é muito brusca do ponto de vista técnico e de possibilidade de gerar jogo. Agora, quando não é assim, em geral ele muda mesmo antes, ele muda aos 15 minutos do segundo tempo, e eu acho que é normal. Você está ganhando 3-0 na Libertadores fora de casa, é normal que o segundo tempo não seja no mesmo ritmo, na mesma intensidade, não seja jogado da mesma maneira, mas foi de qualquer forma um jogo muito inteligente do Palmeiras também no segundo tempo. Eu estou muito curioso para ouvir o Abel responder sobre o Mike e o Marcos Rocha, Dani, porque você até falava, né? De alguma maneira é surpreendente porque você está falando de um adversário do outro lado mais fraco, e quando você fala em colocar um segundo lateral direito na linha ofensiva, você está evidentemente, o primeiro pensamento de todo mundo é, bom, ele está dobrando a capacidade de marcação ali do lado direito, porque ele tem 2 laterais. Eu acho que o Mike também tem a característica de subida. Né? É isso, eu ia até chegar nisso, porque eu acho que o Mike, ele tem entregado muito ofensivamente. Ele tem chegado muito bem no ataque o tempo todo. Mas aí você está me dizendo que o Arthur, tecnicamente, está rendendo menos que o Mike, que vai marcar menos que o Mike também. De repente o Arthur faria menos a volta. É outra característica. Embora ele faça muito a volta também, acho que é um dos méritos do Arthur, para ele ter virado o titular imediatamente no Palmeiras, justamente o Arthur puxa mais quanto pra dentro, ele se dedica na marcação, o quanto ele acompanha e tudo Eu mais. acho que o segredo é esse aí, a questão do Arthur puxar para dentro e o Mike de fato abrir o campo. As informações, o Vinícius disse na transmissão, né, indicam que o Arthur estava completamente apto a jogar e tal, mas a gente fisicamente. Isso é o que é passado. Claro. A gente não sabe. Não sabe. Quando o Abel, às vezes meio bravo, dizem, vocês não sabem de 10% do que acontece, ele está falando algo que é fato. Né? Então, embora o Palmeiras informe que o Arthur estava apto a jogar, não havia nenhum problema com ele e tal, a gente não tem certeza. Alguma coisa pode haver. Né? E tem outra coisa, né, André, que eu acho que assim, a gente fala muito dos 11 do Palmeiras hoje. E dessa ausência de uma peça que seja para você saber que se o Palmeiras perder um jogador, ele vai manter o mesmo nível de jogo. Eu acho que no momento que ele faz isso, com a volta do Marcos Rocha, que ficou muito tempo afastado, ele pode talvez estar ganhando uma opção, né? De ter no banco de reservas um jogador de lado de campo que na hora que entrar vai mudar menos a qualidade do que o time titular tem mostrado quando em geral ele faz as mudanças. Hoje em dia o Palmeiras, quando mexe, cai de produção. Acho que isso é indiscutível, é inquestionável. Quando perde titulares, o time cai de produção. Talvez ele esteja aí encontrando uma solução que não é nova, né? Esse Mike na segunda linha. Quando aparecem 2 laterais direitos em campo com papéis diferentes, a gente tem uma equipe na mão de um técnico que não tem problema nenhum em fazer essas adaptações, mesmo que para isso ele deixe um jogador que todo mundo achava que ia atuar fora dessa partida.